Olá, eu me chamo Geralda Carolina Alves, sou enfermeira obstetra. Gostaria primeiramente de estar agradecendo ao Ciaparto pelo aceite do meu trabalho, o qual se intitula Caracterização das Cesarianas em um Hospital Público do Distrito Federal. Gostaria de agradecer aos meus orientadores, o Igor Elias e a Ivone Camada, e as minhas colegas que me ajudaram muito na realização desse trabalho, a Natália Schettini e a Tereza Cristina. Como se sabe, a cesariana ela é um procedimento cirúrgico que envolve a incisão na parede abdominal para retirada do feto na cavidade uterina. Atualmente, o Brasil é o país que mais realiza cesarianas no mundo, chegando a 88% de cesarianas na rede suplementar e a 40% no SUS. Isso vem se tornando um problema de saúde pública, visto que os benefícios dessa cirurgia são poucos e os riscos maternos e neonatais são aumentados, né? Como prematuridade iatrogênica, a dificuldade maior na amamentação, acaba prolongando o período de internação, eleva os custos do sistema, eleva os custos para a família e também implica em riscos cirúrgicos, anestésicos e consequências em gestações futuras. A mortalidade materna na cesariana é de 4 a 5 vezes maior do que um parto vaginal. E ela também está associada a aumento da morbimortalidade perinatal. Vários fatores a literatura justifica para essas taxas aumentadas de cesariana no nosso país. Dentre eles, a tensão e o medo da dor, que a mulher fica com bastante receio, passa a gestação inteira, né, pensando nisso. Falta de orientação e apoio profissional. Não são todos os profissionais, infelizmente, que são adeptos, que acreditam, que apoiam o parto normal. E isso faz com que a mulher acabe optando e pedindo que o seu parto seja via cirúrgica. Sendo vista por vezes como um alívio ao sofrimento, né? E por às vezes um tempo de trabalho de parto longo, prolongado, difícil de enfrentar, sem apoio, sozinha, né? Então tudo isso, às vezes a cesariana é vista como uma salvadora e sabemos que não é, que não deveria ser assim. E também a cesariana, ela transmite uma falsa sensação de segurança, visto que um parto, né, normal, um parto vaginal, ele pode ser feito apenas com o apoio de um profissional, e já a cesariana envolve vários profissionais ali naquele ambiente, né, pelo menos 2 cirurgiões, um anestesista, um instrumentador, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, fora a equipe neonatal. Então, tudo isso faz aumentar a banalização dessa cirurgia. O Ministério da Saúde, ao longo do tempo, ele vem investindo em estratégias, né, demonstrando preocupação com esse aumento das cesarianas no país. Uma das estratégias criadas pelo Ministério da Saúde foi o projeto APSION, que é o aprimoramento e inovação no cuidado e ensino em obstetrícia e neonatologia. Foi uma iniciativa do Ministério da Saúde, com parceria com outras instituições, em busca de ações para promover qualificações dos serviços, através de disseminação de estratégias e mudanças nos modelos tradicionais de formação. Então, o objetivo deste trabalho, né, foi investigar a quantidade e principais indicações das cesarianas realizadas no centro obstétrico do hospital em estudo, quantificar o número de cesarianas em relação ao número de partos normais, confrontar as principais indicações com elementos que justificariam a necessidade dessa intervenção baseado nas evidências científicas, correlacionar o número de cesarianas com o turno de trabalhos de equipes de plantão. Então, foi uma motivação que eu tive durante o meu período de residência nesse hospital, visto que eu acompanhava várias parturientes que eram submetidas a esse procedimento cirúrgico, por vezes com indicações que não eram reais.
Então, trata-se de um estudo documental, descritivo, observacional, retrospectivo, transversal, com coleta de dados diretamente de livros de registros, indicadores de parto e prontuários físicos e eletrônicos. O local de estudo foi o Centro Obstétrico do Hospital da Região Leste do Distrito Federal. O período de realização foi durante um ano. Eu coletei os dados referente a 2014, de janeiro a dezembro, e a minha amostra ela contou com 2.948 nascimentos, sendo 1.291, que é correspondente a 43,8% por cesarianas. Os critérios de inclusão foram todas as mulheres submetidas a cesarianas no período. A pesquisa ela foi aprovada pelo CEP e o estudo ele ainda retrata a realidade enfrentada no hospital, porque eu realizei nova busca e avaliando as taxas de cesariana nos últimos anos, de 2015 até 2019, e essas taxas continuam as mesmas, mesmo que não tendo ultrapassado os 50% nos últimos anos, né? Então, mesmo com as iniciativas do Ministério da Saúde, projetos como a Apsion, implantação de programas de residência, ainda assim as taxas são altas, visto que a Organização Mundial da Saúde preconiza taxas de inferiores a 15% de cesarianas, né? E também essas taxas são altas no hospital referido devido a não ser um hospital considerado de atendimento a gestantes de alto risco. Então, muitas gestantes, a maioria das gestantes que passam por lá são gestantes consideradas de risco habitual. Então, na análise dos prontuários, foram encontrados 33 tipos de indicações clínicas ou obstétricas para justificar a realização das cesarianas. Então, a principal indicação encontrada foi a cesariana prévia, com 30% das indicações. Logo após veio o sofrimento fetal agudo, com 15% das indicações. Após desproporção cefalopélvica, parada de progressão, síndrome hipertensiva, apresentação pélvica, macrosomia fetal, oligodramia, falha de indução e outras indicações. Então, foi observado quanto o horário e dia de nascimento. O que quer dizer? Ao longo do dia, 30% das cesarianas eram realizadas no período da manhã, 30% à tarde, 30% à noite. No período da madrugada, cerca de 9% apenas das cesarianas eram realizadas nesse período. Então, isso se faz questionar. Eram, indicações de urgência, ou de madrugada não tem urgência? O que acontece nesse período, para ter menos cesarianas? Também observou-se no estudo que durante os finais de semana há uma redução de 5% no número de cirurgias. E ficou também esse questionamento, por quê, Muita gente, ao ver esses dados, pode perguntar, mas por que o final de semana não tem urgências? Viu-se que aos finais de semana as equipes eram mais tranquilas, a equipe médica mais humanizada e mais favorável ao parto normal. Então, vamos para os resultados e discussão. A cesariana prévia, segundo os estudos, tem uma taxa após um parto normal após uma cesariana, tem uma taxa de sucesso de cerca de 70%. O principal medo, dos obstetras em indicar uma cesariana após uma outra cesariana, quando a mulher já realizou uma cesariana prévia, é o medo da ruptura uterina, quando esse risco ele é inferior a 1%, Então, é altamente indicado que essa mulher tente um parto normal após uma cesariana. Também os estudos trazem que é perfeitamente possível a mulher ter um parto normal com cerca de 18 meses após uma cesariana, que é o período que o corpo, que o organismo feminino
requer para se recuperar dessa cirurgia. No entanto, nesse estudo, eu também analisei o período de intervalo entre os partos e vi que 46,6% tinha um período maior do que 24 meses de intervalo entre as cirurgias, né? Então, ou seja, boa parte, 46% das indicações, as mulheres já tinham um período maior de 2 anos, que é o preconizado são 18 meses após uma cesariana para acidentar um parto normal. E apenas 22% tinham um intervalo menor, e em 31% dos casos esse dado não foi encontrado, né? Então a gente encontrou no prontuário apenas a informação de que cesariana prévia e não tinha informação do período. E também se viu, os estudos trazem que uma cesariana, ser o primeiro parto da mulher ser uma cesariana, acaba tornando um ciclo vicioso, né? Então, por ter uma cesariana, o segundo será cesariana, aí por ter tido duas, o terceiro e assim sucessivamente. O sofrimento fetal agudo, que foi a segunda indicação, cerca de 37% foi pela presença do mecônio, sendo que destes bebês que tiveram essa indicação de sofrimento fetal agudo, 72% nasceram com ápiga maior ou igual a 8 no primeiro minuto de vida. 14,5% com ápiga entre 7 e 5, e apenas 7,8% dos bebês com indicação por sofrimento fetal agudo tiveram ápiga menor que 4. Sabemos que o mecônio, ele isoladamente não é indicação de sofrimento fetal agudo. Ele indica maturidade, né, do intestino fetal, e ele deve ser utilizado como um critério de alerta. Também durante o acompanhamento, viu que muitas mulheres, elas tinham essa indicação, mas elas não eram avaliadas corretamente, né, elas deveriam passar por monitorização cardiofetal contínua, terem a dilatação cervical avaliada, a altura, a apresentação e variedade de posição do bebê, e se tentar, antes de indicar a cesariana, dependendo de como estava a evolução desse trabalho de parto, tentar vácuo extrator ou fórceps, né, sendo a cesariana a última opção. Quanto à desproporção cefalopélvica, que foi 8% das indicações da cesariana. O hospital, na época, ainda não adotava o uso rotineiro de partogramas. Quando adotava, era principalmente pelos residentes da enfermagem, e a gente usava muito o partograma de Friedman e também a curva de Zhang. Porém, a gente sabe que é indicado que se considere limites menos rígidos para o diagnóstico. E também, esse acompanhamento, ele é muito subjetivo, né? Então, assim, o ideal é que essa mulher, ao longo do seu trabalho de parto, ela seja avaliada pela mesma pessoa para que os critérios de avaliação sejam os mesmos. Também, a parada de progressão foi 6% das indicações. Também é difícil você ter essa indicação sendo real quando não se utiliza partograma. Então, apenas se olha no sistema normalmente ou no prontuário físico, na última avaliação, o registro do outro profissional como estava, e acabava se indicando a cesariana a partir disso. As síndromes hipertensivas, a maioria das gestantes, elas não tinham tido nenhuma alteração durante o pré-natal, apenas apresentaram algum pico isolado de pressão e ainda assim foram submetidas à cesariana. E as evidências científicas trazem que mesmo com o diagnóstico firmado, o parto normal é preferível à cesariana nesses casos. A apresentação pélvica, viu-se que há uma falta de treinamento dos profissionais e habilidade em lidar com esse tipo de apresentação fetal, acabando indicando a cesariana assim que o feto é termo
por falta mesmo de treinamento. E também não é tentado a versão cefálica externa antes dessa indicação. Macrosomia fetal, que teve 4% das indicações. Sabe-se que os exames, eles não são totalmente fidedignos e eles devem, para ele ter serem mais fidedignos, a gente deve comparar o gráfico de peso do bebê com o gráfico da idade gestacional. São exames preditivos e com grande margem de erro. E dessas indicações, apenas 39,5% dos bebês eram realmente macrossômicos. Então, 60% não eram. Quanto à oligorodaminia, é necessário considerar a causa dessa redução, ou se é apenas porque ao longo da gestação já é comum, já é esperada essa redução do líquido, né? E também não deve ser uma indicação de cesariana somente por oligodrâmino isolado. Então, as conclusões que eu cheguei nesse estudo é que o hospital em questão, bem como eu acredito que vários outros, possui muitas indicações de cesarianas equivocadas, né? Então, muitas mulheres, elas são submetidas a um parto cirúrgico por indicações que não são reais, que contradizem o que é preconizado na literatura. Também se observou que há falta de protocolos na instituição, protocolos quanto à indução de trabalho de parto e vários outros procedimentos. Também há muita ausência de informações nos prontuários, indicações não encontradas, então muita falta de informação completa. O hospital, ele já possui residência de enfermagem obstétrica, então muita dos índices de parto normal é devido à atuação da enfermagem obstétrica, né, que é muito respeitada na instituição. E fica a reflexão, né, dos critérios utilizados para indicação de cesariana, que ainda são muitos critérios ultrapassados, né? Espera-se que esse trabalho tenha servido de subsídio para mudanças no modelo de atenção ao parto. Muito obrigada pela atenção e foi um prazer estar aqui.